Ok, nossa sessão está sendo gravada, então nós vamos dar continuidade ao capítulo 5 e o capítulo 6, que é na sequência, que é Valuation, e depois a análise do investimento, análise da nossa projeção e resultados da nossa empresa. Ok, vamos continuar aqui e fazer o término. Então, só relembrando que nós estamos na construção do nosso fluxo de caixa, no ano base. Então, nós estamos fazendo qual é o valor de grana que existe hoje, né? No ano base, no ano zero, vamos chamar assim. Por isso que nós estamos construindo o nosso fluxo de caixa pelo método indireto. Então, a gente já, durante o semestre, apurou o LOL, a gente dividiu ele em 3 partes, a nossa construção, porque a gente vai pegar a demonstração de resultados, que não é o instrumento ideal para avaliação de empresas, que o instrumento ideal para avaliação de empresas é o fluxo de caixa, e nós vamos, a contabilidade nos ajudou a pegar a demonstração de resultados, que é divulgada, e transformar num fluxo de caixa. Ou seja, quanto que eu tenho de recursos mais próximo da realidade. Calculamos, então, no primeiro momento, no primeiro estágio, o LOL, que a gente veio desde o início do semestre. A novidade para transformar o LOL em recursos financeiros operacionais, e que a gente precisa passar por uma transformação, usando essas 3 rubricas que nós discutimos na aula anterior, e hoje nós vamos findar a chegada no fluxo de caixa nos sócios da empresa. Ou seja, qual é o valor do dinheiro que, em função do nível de endividamento da empresa, levando sempre em consideração a estrutura de endividamento, quanto que ficaria para os sócios. Então, eu digo para vocês que essas 3 rubricas aqui, elas são bastante simples de serem entendidas e fácil de fazer. Aqui, na anterior, é que a gente precisa ter um cuidado, principalmente na parte da variação do capital de giro. Mas nada que isso conturbe aí o nosso cálculo. Tá? Então, como é que nós vamos chegar nessa próxima rubrica, que é o nosso próximo porto aqui, que é o fluxo de caixa livre para os sócios? Então, nós vamos ter que tirar juros. Neste caso aqui, os juros será sempre negativo. Certo? E como é que eu apuro esse resultado aqui? É muito simples. Os juros aqui, eles são resultante das despesas financeiras. Então, como é que eu busco essas despesas financeiras? Simplesmente, eu vou lá na demonstração de resultados, lembra? E pego lá as despesas financeiras. Então nós temos a nota explicativa número 6, que se nós formos... Opa! Eu acho aqui... Momentinho, que acho que eu... Deixa eu ver aqui. Eu tinha pulado os slides. Estava aqui. O que eu faço? É a nota explicativa número 6, né? Juros. O que são as despesas financeiras? Ano atual, que é o X2, 9 mil. Então nós temos lá a demonstração de resultados e já é conhecido nosso as despesas financeiras. Observe o seguinte, cuidado, mais uma observação, faça uma anotação, que essas despesas financeiras não são despesas, está faltando um E aqui. Não é, deixa eu anotar aqui para eu corrigir. Despesas financeiras. Corrigir. Faltando um erro. Então o que a gente faz? A única observação que eu faço é o seguinte, cuidado para não pegar o resultado líquido financeiro, o resultado financeiro líquido, que é a diferença entre despesas financeiras e receitas financeiras. Aqui tem que ser as despesas financeiras integrais, que é o 9 mil.
Então eu vou lá no ano atual, pego os 9 mil e observem, olha só. Simplesmente coloco aqui. Tá? Os juros relacionados aqui são as despesas financeiras. O que são esses juros mesmo? É o pagamento de quanto eu tenho que fazer pelos empréstimos que eu tomei. Perfeito? Então, simples. Sempre vai ser negativo. Podemos já ver o outro aqui. Ó. Benefício fiscal. Também já é do nosso conhecimento. Que o que é o benefício fiscal? É simplesmente pegar a alíquota do imposto de renda e calcular sobre os juros. Também já é conhecido nosso. Então, notas explicativas, número 7. O que eu tenho aqui? Benefício fiscal, imposto de renda sobre os juros. O imposto de renda é 34, 9 mil são os juros ou as despesas financeiras e tem 3.600 aqui. Neste caso, como a gente já sabe, sempre será positivo, sem nenhum problema. Não é isso? Porque é um benefício, é um ganho, né? é uma diminuição, é um benefício. Ao invés de eu pagar 9 mil de juros, acaba a empresa pagando por esse benefício fiscal esses 9 mil menos os 3. 6 mil e alguma coisa. 5.040. E por último, a amortização. Então, um pouquinho de atenção nas amortização. Observem que a amortização aqui, nós temos duas informações. Nós temos a amortização lá em cima e a amortização aqui embaixo. Lembrando que a contabilidade se apropriou dessa informação de amortização para os bens intangíveis. E aí como é que a gente diferencia um do outro? Chamando de amortização fiscal. Então, são coisas diferentes. É a amortização que é relacionada a como se fosse uma depreciação dos intangíveis. Né? E aqui a amortização que a gente vai chamar de amortização fiscal, ou seja, a amortização da dívida, amortização do principal. Eu deixei dessa forma aqui, então vocês façam a observação de vocês, mas é que isso aqui é um padrão internacional, e aí a gente tem que saber a diferenciação. Quando eu estou tratando de amortização tipo depreciação e amortização tipo financiamento. Né? Então esta aqui é a amortização de dívida, a amortização que a gente vai chamar financeira. E como é que a gente faz? Como é que eu busquei esses 3 mil? Então vamos lá. A amortização é o valor do principal. E que principal é esse? É o principal em função de quê? Em função das minhas dívidas. Das minhas dívidas que eu contraí. Deixa eu ver se eu estou gravando lá está gravando lá no nosso backup lá. Então, o que significa esta amortização? A amortização é sinônimo de quanto eu vou abater das minhas dívidas. E aí, onde eu busco esses valores? Então, voltando lá. Amortização financeira, que eu cheguei a 3 mil, eu vou buscar no balanço patrimonial. E eu vou buscar, e eu detectei que a amortização financeira são os empréstimos e financiamentos. Então eu vou no balanço e é ali que eu encontro as rubricas para caracterizar a minha amortização. Mas para ficar mais simples, lembram o que é empréstimo e financiamento? Empréstimos e financiamentos são passivos onerosos. E passivo oneroso, ele pode ser de curto e longo prazo. Então, voltando aqui, a amortização financeira é quanto eu preciso abater do meu principal, quanto eu preciso diminuir naquele ano do meu principal. E a amortização é sinônimo, então vai ser amortização financeira, vai ser sinônimo de passivo oneroso. E o que é passivo oneroso? É empréstimos, debêntures e financiamentos. Então, está cada vez ficando mais claro. Então, a amortização financeira é sinônimo de passivo oneroso
Passivo oneroso eu busco no balanço, e o passivo oneroso é o que ele é? É a composição de empréstimos, financiamentos e debêntures, de curto e longo prazo. Neste caso aqui, eu vou buscar aqui, ó, eu não encontrei no curto prazo empréstimo e financiamento, e não obrigatoriamente precisa. E não precisa fazer. Então, observe o seguinte, eu tinha no ano 1, 60, e houve uma no ano 2, 57. Então, houve uma amortização, houve um abatimento da minha dívida. Perfeito? E como é que ficou a nossa memória de cálculo? Olha como é que eu fiquei. Amortização, até não fiz anotação para vocês, amortização é a financeira. Amortização é quanto eu vou abater o meu principal. E eu observo este abatimento em funções da dívida que eu tenho de um ano para o outro. E essa amortização é sinônimo de passivo oneroso. O que é que eu tenho que fazer? Pegar o ano X1, né? Vamos seguir o curso natural do tempo, X1 para X2, que é uma regrinha que eu já falei, nossa, né? Não existe, isso aí não é nada científico criado por nós. Então, eu primeiro me interesso pela variação e o sinal que vai acontecer aqui, que vai ser o reflexo do caixa. Observe o seguinte, eu tinha 60, fui para 57. Houve um abatimento da minha dívida. E aí eu tenho uma certa incoerência na minha regrinha. Então, observe que toda regra tem exceção. A única exceção é esse momento aqui. Porque vamos entender, se eu tinha no ano 60 de dívida e este ano eu só fiquei com 57, o que possivelmente aconteceu? Aconteceu que eu paguei a minha dívida. Essa é a ideia. Eu tenho um determinado valor, eu tenho que ir pagando ela até zerar. Esse é meu objetivo, não é isso? Quando eu pago a minha dívida, o que acontece no caixa? Vai sair dinheiro. Perfeito? Então, essa nossa regrinha aqui tem uma incoerência, né? Como toda regra tem a sua exceção, eu faço para vocês uma observação. Toda vez que acontecer essa situação, observem, multipliquem por -1, ou pensem ao contrário. Tá certo? Então, vamos falar. Primeiro, o raciocínio científico. Eu tinha 60, passei para 57, abati a minha dívida, isso naturalmente vai ser uma saída de caixa, né? E aí, na nossa regrinha, aparece positivo aqui, porque realmente isso aí é uma exceção. A nossa regrinha não foi 100% perfeita e por isso que ela não é científica. Mas, para a nossa ferramenta usual, sempre observa. Neste caso único específico, quando acontecer essa situação, ele vai ser o contrário da nossa regra, será negativo. Por exemplo, se fosse o contrário, eu tivesse no ano 57 mil e fosse para 60 mil, o que aconteceu? Eu tinha no ano 57 e fechei o outro ano com 60 mil. Então eu contraí empréstimo. Quando eu pego empréstimo, o que acontece no meu caixa? Meu caixa entra dinheiro, na verdade, mesmo que eu tenha uma dívida que eu vou pagar no futuro. E aí o que acontece? Aqui o sinal, outra vez contrário. Quando eu faço a nossa regrinha, a diminuição vai ser negativa, mas o reflexo vai ser positivo. Então eu botei bem em observação, o reflexo do caixa tem sinal inverso na aplicação da regra prática. Então essa é a única exceção. Também quero dizer para vocês que não obrigo ninguém a usar essa regrinha, tá? Mas eu quero dizer para vocês que eu tenho certeza que essa regrinha vai ajudar muito sobre momento de pressão. Se eu seguir essa regrinha e botar uma observação neste último, bom, este é o contrário, e botar essa observação, eu digo assim, ou acrescentar mais uma, esse aqui vai ser multiplicado por -1, em função que a regra não atende em 100%, atende em 99%, mas em 100%, mesmo assim ela vai nos ajudar. Ela fica uma regra. O último, ao contrário. Né? Tá certo? Então, ou eu quero dizer para vocês que o ideal mesmo é toda vez que a gente for buscar uma informação dessa, lembrar os conceitos que tem. Mas eu confesso para vocês que a gente pode se enganar. Eu mesmo fazendo as minhas atividades, eu às vezes
como eu já disse para vocês, olhando para um, olhando para outro, olhando uma coisa, olhando outra, a gente acaba esquecendo, ou confundindo, ou passando batido. Então, sempre eu penso para exercitar a regra, mas eu sempre olho o conceito, mas sempre olho a regrinha para ver se o sinal está certo. A variação é fácil, né? Sempre é aquela variação. A gente não sabe se vai ser positivo ou vai ser negativo. Tá? Então, mesmo como uma regra, é simples, sabendo que o último tem que ser multiplicado por -1, tem que ser negativo. Mas por quê? É fácil de entender, né? Aumentei a minha dívida, significa que eu pedi mais empréstimo, entrou dinheiro. Diminuí a minha dívida, significa que eu amortizei a minha dívida. E saiu o dinheiro do caixa. Se vocês observarem, qual é o valor que vai acontecer, que vai acontecer lá na nossa demonstração de resultado? Vamos ver como é que ela vai ficar. Olha lá. Neste caso aqui, caracterizou-se por o pagamento da minha dívida. Eu amortizei a minha dívida. Realmente, eu tinha 60 e o último ano foi para 57. Fechando essas três informações aqui, eu tenho fluxo de caixa livre para o sócio. Então, finalmente, nós construímos baseado pelo método indireto. Por quê? Porque eu não tenho acesso diretamente ao caixa. É difícil eu ter acesso no caixa. É aquilo que eu já disse para vocês. Se vocês não me convidarem a fazer uma avaliação de uma necessidade pessoal, eu pedi para vocês simplesmente o orçamento doméstico de vocês vão botar lá, kkkk, né? Óbvio assim, a empresa não é diferente. Muito mais a empresa que não quero nem saber, nem não dá bola. Então, mas como os demonstrativos financeiros são obrigatoriamente tem que estar disponível nos principais jornais, eu, com base na demonstração de resultados, que é um regime de competência e não de caixa, né, o que eu faço? A contabilidade me orientou a eu chegar muito próximo de qual é o valor em dinheiro que eu vou usar. Por quê? A metodologia para avaliação de empresas é baseado no fluxo de caixa e não na demonstração de resultados. Então, este foi o primeiro passo. Então, esse foi a primeira parte, né? A primeira parte, que é a gente voltando aqui à metodologia, que é a construção do fluxo de caixa. Então, eu preciso construir o fluxo de caixa. Primeiro, como é que eu construo esse fluxo de caixa? Seguindo essas rubricas aqui, ó, principalmente essas últimas aqui. E aí eu tenho, em função dessas variações, eu tenho o registro do ano base. O que significa? Qual é o valor que está no meu caixa hoje, momento zero? Tá? Este é o primeiro objetivo. Todo esse trabalho que a gente tem é para saber qual é o volume de recursos financeiros que eu tenho hoje. E aí a gente vai chamar de ano base. Daqui para frente a gente vai conversar hoje sobre essas duas etapas. Mas antes eu pergunto para vocês se a gente tem alguma dúvida do que a gente conversou anteriormente ou desse término aí. Esses três últimos me parecem bem fáceis, né? A única preocupação que a gente tem, basicamente, é ali na avaliação do capital de giro, que ele precisa de um pouquinho mais de esforço em entender o conceito e apurar os resultados, né? Embora seja conta de somar e diminuir, mas a gente tem que buscar as informações corretas. Digo para vocês que na vida prática, para apurar esse capital de giro, fazer a projeção desse capital de giro, não é tão fácil assim, ele é muito exigido, né? Eu tenho que fazer a projeção de, por exemplo, do ativo circulante operacional. O que é? Clientes, estoques, né? Contas a receber no futuro. E no passivo circulante operacional, projetar fornecedores, salários, né? Impostos que eu tenho que pagar. Isso não é muito simples de fazer, conhecer essa diferença esse ano a ano. Enfim, mas é a exigência que a metodologia faz. Pergunto para vocês se vocês têm alguma dúvida
né, a respeito, no primeiro momento, né, de onde eu quero chegar. Eu não estou nem perguntando especificamente detalhes de conta, de cálculo e de regras. Se vocês estão entendendo qual é a metodologia que eu estou querendo utilizar e desenvolver para poder calcular o valor presente da empresa, que significa quanto ela está valendo hoje. Então, Maiara, a princípio, tu me responde que está dando para entender. Que bom. Então tá. Então, vamos hoje dar mais uma continuada, que é o que a gente tem que fazer aqui. Ó. Vamos continuar o nosso processo, né? Que, na verdade, só para... já vou fazer um spoiler, né? O que é o spoiler? Ô, professor, eu estou escutando aqui, sabe, deu uma falhada na pergunta que o professor fez aqui bem na hora. Qual foi a pergunta que eu fiz? Isso. Qual é a pergunta que eu fiz? Sobre se vocês estão entendendo, a princípio, aonde que eu quero chegar aplicando a metodologia do fluxo de caixa para calcular o valor da empresa. Ah, tá. O senhor está falando sobre... Aqui a gente chegou agora, a gente calculou agora o ano base, é isso, né? Isso, o ano base. Agora a gente vai caminhar aqui para frente um pouquinho, que as projeções, que é o necessário que a gente vai discutir hoje, vai ser o foco do nosso trabalho. Tudo bem? Tranquilo. Tudo bem, Kainan? Beleza, beleza. Tá bom. Então vamos lá. Deixa eu só me preparar um pouquinho aqui, tá tudo certo. Então, eu sempre gosto de deixar essa figura aqui para a gente não perder a visão do todo, né? Eu sempre gosto de entender aonde que eu quero chegar, independentemente dos detalhes para chegar até lá. Então, eu quero seguir. Primeiro, para onde que eu vou? Eu vou fazer uma viagem. Para onde que eu vou? Eu vou para a Ucrânia. Deus me livre, né? Agora está difícil. Mas eu vou para o Rio de Janeiro. Bom, então a ideia é aonde que eu vou chegar. Um país no Brasil, um país tropical, uma metrópole. Tá. Agora, como é que eu vou chegar lá? Tudo bem, é um outro passo que a gente vai desenvolver. Qual é o caminho que eu vou utilizar? Qual é a estratégia que eu vou utilizar? Então, na demonstração do fluxo de caixa, que na verdade é para calcular o valor da empresa, eu preciso ter esse ano base. Ou seja, é o primeiro passo. Ou seja, qual é o valor do dinheiro que eu tenho no caixa no último ano, no último momento, quando ele fechou o exercício. Tá certo? E aí, para eu determinar o valor da empresa, eu preciso conhecer, olha só, quando a gente diz assim, eu preciso calcular o valor da empresa, que está representado pelo preço, significa qual é o meu potencial futuro. E o potencial futuro que a gente tá imaginando, que a empresa imagina e que a metodologia está estudando, significa o seguinte: olha, eu quero saber, a princípio, a empresa não tem limite. Ela se trabalha infinitamente. No primeiro momento, a primeira ideia teórica significa que quando a gente constrói a empresa, ela vai se sucedendo infinitamente. Ou pelo menos, se não infinitamente, por um período bastante longo. E eu preciso conhecer exatamente este período. Que período é este longo? Se é 10, 20, 30, 40 ou 50, de tal forma que eu tenho o valor da empresa o mais preciso possível, ou pelo menos o mais justo possível. É a mesma coisa, eu quero dizer o seguinte: eu quero saber de vocês, né? É assim, vou pegar a do Kainan, que acabou de conversar com a gente. Vamos conhecer qual é o potencial do Kainan daqui para frente. Bom, eu vou pegar só 3 anos, 5 anos, 10 anos? Não. A vida do Kainan é muito mais longa do que isso. Eu vou pegar até quando ele vai lá pelos seus 80 anos, vamos botar aí. Depois ele se aposenta, vai descansar. Então observe, né?
São de 20 anos, 60, são 50 anos para frente que eu preciso ter uma ideia, que eu posso começar a ter uma ideia de qual seria o potencial do Kainan. A mesma coisa a empresa. Eu quero ter uma ideia de uma empresa de um prazo longo, agora eu preciso descobrir que prazo é esse. É 30, 40, 50? Né? E é isso que eu vou conversar com vocês. E além do mais, uma vez definido este prazo longo, qual seria o valor dessa projeção que eu fiz no momento zero? Porque eu vou começar a fazer projeções para 50 anos para frente, e aí o que é aquele valor que está lá há 50 anos para frente? O que é 10 mil a 50 anos daqui para frente? Eu preciso usar alguma técnica para representar esse valor hoje, para ter uma noção. Significa o seguinte: se eu quiser comprar essa empresa, é o volume do dinheiro que eu preciso ter na mão hoje, numa determinada taxa, que vai me dar aquele resultado. Essa é a ideia da empresa. Essa é a ideia da projeção. E como é que a gente faz isso? Então, começamos lá. O primeiro passo é descobrir o ano base. Os outros, a gente vai dividir esta projeção, que eu preciso conhecer, que é longa, que teoricamente, a princípio, o horizonte de planejamento da empresa seria até o infinito. Significa que é uma empresa que nunca parasse de trabalhar, que ela fosse se sucedendo, vendendo para as outras. Então, esta é a primeira ideia que eu tenho, né, que a minha projeção seria do ano base até meu infinito. E como é que eu vou calcular isso? Bom, então a gente dividiu em duas partes. Primeiro, um período explícito e outro de um período não explícito. Como é que foi definido aqui? Então foi definido uma regra pelos homens. Podia ser de 5, 10 e 15. Mas eu vou demonstrar para vocês que isso foi feito um estudo e que se sugeriu, e vocês vão concordar comigo, se sugeriu que esse período que eu conheço, né, que eu tenho um domínio maior sobre as informações, eu vou chamar de explícito e vou chamar de 10 anos. Então eu vou explicar para vocês de 10 anos. Eu vou explicar por que a gente chegou em 10 anos. E a partir daí, eu vou querer definir um valor, né, até o infinito. E aí, a minha saga, o meu objetivo é trazer 10 anos a valor presente. A gente tem os valores previstos, tem domínio dos valores, a princípio, né, bem próximo, tem o prazo e as regras e as fórmulas matemáticas me dão tranquilamente de eu calcular qual é o valor presente. O problema está aqui. Eu vou definir o valor que essa empresa vai produzir, eu posso, entre aspas, né, até chutar qualquer valor. O problema é o seguinte: como é que eu trago este valor que vai até o infinito para valor presente? Eu preciso ter esse valor aqui ao valor presente, que aí eu somando o período explícito e o período não explícito, os valores, né, eu tenho uma noção de quanto está valendo essa empresa. Perfeito? Ah, pois é. Mas alguém pode me dizer, mas é uma loucura. É uma loucura a gente estar projetando, a gente não sabe a nossa vida daqui não sabe o nosso amanhã, quanto mais daqui a 50, 60, 100 anos, como a metodologia exige. Sim, não é tão loucura assim, a gente vai ver. Então vamos primeiro conversar com as projeções para o período explícito. Então a gente vai pegar o ano base e do ano base fazer uma projeção para daqui a 10 anos. E aí a gente vai ter o fluxo de caixa livre para a empresa. Aquela demonstração de resultados até chegar no fluxo de caixa livre para a empresa. É óbvio que nós não teremos tempo, né, de fazer essas projeções aqui, que elas são extremamente importantes. Na verdade, eu já vou fornecer para vocês, porque o nosso objetivo hoje é como calcular o valor da empresa. Essas projeções aqui, nós vamos ter um semestre inteiro, provavelmente com a professora Anne ou com o professor Alexandre Marini, que é o planejamento financeiro e orçamentário, que aí vai ensinar vocês como é que a gente projeta, né, valores para um período de 5, 10, vai variar de 1 ano a 10 anos, mais ou menos. Tá certo?
Então, este volume aqui de informações, num primeiro momento, a gente não vai trabalhar. Eu já vou partir direto para vocês que a projeção feita é do fluxo de caixa livre para a empresa, são esses valores aqui. Né? Então, eu vou mostrar para vocês como é que eu vou informar, como é que eu vou dar essa informação para vocês. Mas é só para a gente notar. Vamos voltar. Olha, só para não esquecer, não quero ser repetitivo. Eu estou trabalhando aqui, eu estou conversando com vocês como é que a gente calcula esse valor explícito, que é através de uma projeção para 10 anos, que na verdade é buscar essas informações que eu tenho aqui, né, do meu fluxo de caixa, essas mesmas informações aqui e projetar para 10 anos. Bom, essa projeção, vocês vão ter oportunidade de iniciar a técnica no próximo semestre, mas eu quero mostrar para vocês que na vida profissional, essa projeção é o domínio que a gente precisa ter. Aí é que está o grande segredo. Né? Quem é que vai poder dar o valor da empresa mais próximo da realidade possível? Que aí a gente busca profissionais, aquele que tem a maior capacidade de ter habilidade em fazer projeções. Por que a gente está dizendo isso? Porque o cara tem que ter uma noção boa de macroeconomia, de microeconomia, né? Conhecer o crescimento do PIB, conhecer a inflação, conhecer as informações estruturais da macroeconomia, taxa de longo prazo, taxa de câmbio Brasil e Estados Unidos. Vocês imaginam o seguinte, olha uma projeção feita para daqui a 10 anos, e quem é que imaginava que essa guerra na Ucrânia versus Rússia ia acontecer? Quem é que ia imaginar que essas projeções sofreriam influência de uma outra guerra que a gente teve desde a partir de março de 2020, que foi a Covid? Né? Além disso, a gente também precisa, né, conhecer premissas microeconômicas, ou seja, quais são os componentes, né, entender a empresa para poder fazer projeções sobre receitas, custo e despesa, capital de giro, investimentos, financiamento. Ou seja, né, vocês observem que eu, para fazer essa projeção de 10 anos, eu preciso, quanto mais conhecimento, quanto mais eu for um estudioso dessa área, maior eu me aproximarei do valor da empresa. Por isso que é buscado, e primeiro que as empresas precisam ter isso, principalmente na área de mercado de capitais, eu quero saber se o valor da minha ação na Bolsa de Valores, ela está aquém ou além do que está sendo negociado no dia a dia. Então a gente faz essa projeção, a gente faz essa avaliação, e aí calcula o valor presente e vê se o valor dela, pelas nossas expectativas, ela está superavaliada ou avaliada a um preço menor. Perfeito? Então, isso daí é a importância, daí o conhecimento. Né? Porque a técnica para chegar no preço dela, eu estou passando para vocês, e ela é padronizada. Ela é um cálculo científico. Ela foi feita de forma matemática, robusta. Não tem problema, isso a gente aprende. Até agora não é um problema. O problema é quando a gente parte daqui para frente. Primeiro, projetar 10 anos não é brincadeira. Né? Peguem alguém, se eu pedisse para vocês fazerem um trabalho, né, pegasse uma empresa, mesmo de capital fechado, que não fosse negociado em bolsa, mesmo que a empresa abrisse as portas e cedessem todas as informações, mesmo assim ela estaria sob a influência, né, de macro e micro informações, né? Premissas de macroeconômicas e microinformações. Né? Imagina só a dificuldade que a gente tem de ver o futuro. Né? Se há um mês atrás eu tivesse feito uma projeção baseada só nos dados técnicos, etc., quem é que diria, quem é que imaginaria essa guerra entre Rússia e Ucrânia? Né? E que agora mexeu no mundo todo, e todas as previsões para o futuro têm que ser totalmente remodeladas e muito mais difíceis, com um monte de incerteza partindo da cabeça desses estadistas, né? Podemos chamar assim, ou estadista maluco, bom, enfim. Perfeito?
Aí alguém também pode me dizer o seguinte, né? Pode me dizer o seguinte. Então deixa eu mostrar para vocês aqui, ó. Apenas, não se espantem, né? Parece assim que é uma coisa complicada, mas observe o seguinte, apenas aqui é uma maneira de representar aquilo que a gente vai calcular. Então a gente precisa, esse horizonte de tempo, a gente tem um período explícito, que a gente, na vida prática, ela vai trabalhar 10 anos, nós precisamos projetar esse fluxo de caixa há 10 anos. Né? Feito isso aqui, nós temos que fazer uma projeção do período não explícito, né? Que esse período não explícito é chamado de perpetuidade ou residual. Então, daqui para frente, eu tenho que identificar um valor que ele segue até o infinito. Bom, até aí não tem problema, eu vou pegar um fluxo de caixa, faço uma média e digo, olha, daqui para frente a empresa vai se comportar X. O problema é o seguinte, está aqui, ó, só que ela vai até o infinito. Que fórmula vai me fornecer para que eu possa chegar a um valor presente? Eu preciso trazer essas projeções ao valor de hoje para eu ter uma noção de quanto eu vou pagar. Então, isso é importante. Alguém vai dizer, mas isso é teórico. Não, não é teórico. Eu vou dar um exemplo para vocês, que é conhecido de vocês, que é, por exemplo, os títulos do Tesouro. Né? Então, olha só, uma coisa muito real, muito no nosso dia a dia. Hoje, alguém tiver alguns recursos e tiverem disponíveis, deixa eu só mostrar para vocês aqui, antes de chegar nisso aqui. Um exemplo disso aqui, por exemplo, são os investimentos no Tesouro Direto. Então, observe o seguinte, olha só, eles, para vender títulos para a gente, significa o quê? Para eu botar o meu dinheiro na mão deles, tá? Principalmente a longo prazo, eles precisam fazer uma projeção de quanto que taxa eu vou fornecer para o cliente e quanto que eu tenho que pagar para eles, de forma que a gente, que o investidor, tenha aceitação. Então, olha só as projeções dos títulos do Tesouro. 2026, 2030, 2035, 2040, 2045, 2055. Então, eu quero dizer para vocês que toda essa ladainha que eu estou contando para vocês, sobre uma projeção de 50, e que os técnicos estão dizendo que a metodologia precisa de um período grande, né? É uma coisa puramente teórica? Não. Tudo bem, vamos usar fundamentos teóricos, mas a necessidade de eu projetar para longo prazo não está tão distante da nossa realidade. Né? Então, olha só, uma coisa muito direta nossa, e que imagina a gente botar o dinheiro na mão de um banco, onde eu pego um título, isso acontece muito comum, eu aplicar para 2000, vamos botar aqui, ó, 2055. Será que essa taxa aqui que está dizendo que vai ser IPCA, inflação mais 4,76, mais 5%, vamos arredondar, será que essa taxa ela é possível? Ela é verdadeira? Será que a minha média daqui a 50 anos, os juros serão 5%, em média 5%? Olha só que previsão e que técnica eu preciso para ter essa projeção. E não é só isso, não é só projetar, a gente precisa acreditar. A gente precisa acreditar que daqui a 50 anos a taxa não vai ter uma variação tão brusca assim, né? E que a inflação, e que a projeção da minha inflação que eu estou estipulando vai me dar uma rentabilidade suficiente e conservadora para que eu deixe meu dinheiro lá e eu tenha uma certa satisfação, tenha um determinado rendimento. Não é fácil. Então, o que eu quero mostrar para vocês? Que o que eu estou falando é real, o que eu estou falando é verdadeiro e que é utilizado isso aí. Está aí um exemplo muito prático. Fora, por exemplo, quem trabalha com a parte do setor ambiental. Né? Por exemplo, o que vai acontecer com o mundo daqui a 30 anos, 40 anos? Então, são projeções que são de longo prazo e que são mudadas, são passíveis de mudança, mas eu quero dizer para você o seguinte, existe isso, existe a necessidade de eu ter que ter uma projeção de longo prazo. Então, no lado ambiental, por exemplo, o que vai acontecer nas geleiras?
quantos graus vai ter daqui a 30, 40 anos, e certo ou errado, eles ficam estudando e imaginando técnicas estatísticas, matemáticas de muita profundidade, para que dê uma noção, né, para que a gente possa... São precisas? Não sabemos, né, até pelas incertezas que influenciam essa regra. Hoje é um determinado cenário, amanhã é outro cenário. Mas é melhor ter uma noção, e a gente ajustando ao longo do tempo, do que não ter nada. Né? Então é isso que eu quero mostrar para vocês. Então, voltando aqui ao nossa ladainha aqui, nossa teoria. Eu estou falando ladainha, estou menosprezando aí o que tantos cientistas vêm se dedicando aí há muito tempo a colocar, e eu, um professor, simplesmente chama de ladainha. Só para descontrair um pouquinho, né? Mas eu com muito respeito e utilizo isso, e passei minha vida inteira, né, ganhando dinheiro, né, quer dizer, sendo remunerado pelos serviços, por esses determinados serviços. Mas o que eu quero dizer para vocês sobre esse horizonte de tempo? Então, voltando aqui, o que eu estou falando, para não perder a ideia, eu estou mostrando para vocês o seguinte: o período explícito eu não tenho nenhum problema, eu tenho mais ou menos como definir os valores, tenho um tempo pré-determinado. E aqui, definir um valor até o infinito, eu posso, vou mais uma vez menosprezar, eu posso fazer uma previsão, né? Eu posso chutar um valor, né? Chutar baseado numa técnica matemática, mas eu tenho esse valor. Mas a minha dúvida é a seguinte: como é que eu vou trazer valor presente se o meu tempo é infinito? Existe alguma fórmula matemática que calcule isso? Sim, existe. E como é que a gente chegou a esta ideia? É isso que eu quero mostrar para vocês. Então, este período que tende ao infinito, o que foi feito? Esse infinito eu vou usar, já está definido, né? O período finito de 10 anos já está resolvido, 10 anos. Daqui para frente, eu vou usar esse infinito para mim, quanto vai ser? Quanto que eu posso trazer isso para a matemática que eu possa calcular? Olha só o estudo dele. Então foi feito um fluxo de caixa e foi calculando o valor presente. Então eu calculei o valor presente com 5 anos, né? Fiz um fluxo de caixa para 17 anos, fiz um fluxo de caixa para 20 anos e fui fazendo um fluxo de caixa até os 50 anos. Então eu olha só, fiz um fluxo de caixa que tenha 5 anos e calculei o valor presente, me deu um determinado valor. Aí eu botei 5 anos, o valor presente foi 2.000, quase 3.000. Calculei para 20 anos, e 20 anos ele foi 3.900. E aí a ciência foi estudando. Ela observou que a partir de 20 anos, o valor presente, mesmo que eu começasse a aumentar, mesmo que eu fosse colocar isso ao infinito, ele seria o mesmo valor. Por quê? O valor é tão longo que quando eu trago ele para o valor presente, ele é tão pequenininho que a crescer valores daqui no atual, ele tem uma influência muito ínfima. Olha só que coisa interessante. Então tá certo. Então, se eu fizer uma projeção até 20 anos, né, por exemplo, né, com dados que eu conheço, o resto daqui para frente eu sei que eu posso utilizar 25, 30, 35, 40, 50, eu posso estipular, né, ele tem uma mesma tendência. Observe aqui, ó, observem que depois de 50 anos, depois de 50 fluxos, ele começa praticamente a ser o mesmo. Observe que até antes mesmo, olha só, 25, 30, praticamente muda muito pouco, né? Mas então é o seguinte, então está aí a descoberta. Qual é o meu valor infinito? O meu valor infinito pode ser 50 anos, né, para ser bem exato aqui tecnicamente, pode ser até um pouco menos. Então significa que se eu fizer uma projeção desse valor que tende ao infinito e botar o meu N, né, o meu prazo de 50 anos, eu tenho condições de determinar qual é o meu valor presente. E na matemática existe uma fórmula muito simples que diz o seguinte: se eu tiver uma renda que tende ao infinito e ele é dividido por uma taxa que eu considero
rentável para mim, se eu apenas fizer essa pequena divisão, eu tenho valor presente. Pô, aí matou a charada. O que é esse valor presente do infinito? Significa que se eu aplicar esse valor a essa taxa, eu vou ter infinitamente sempre o mesmo valor. Olha só que legal. Então, aí, as fórmulas matemáticas, agora, com esse estudo que foi feito, eu posso tranquilamente usar aquela fórmula de matemática financeira que é chamada de perpetuidade. Ou seja, qual que é o valor presente de uma série perpétua do qual eu determino a taxa. Pronto, matou. Mas não foi um chute, foi fazendo tentativa e erro, vendo que um fluxo de caixa, mesmo à medida que a gente fosse crescendo, que não precisa chegar no infinito, ele vai tendo o mesmo valor. Então pronto, então a gente matou a charada. Tá certo, pessoal? Então, isso tudo foi para mostrar para vocês, né, sem nenhuma técnica, né, só para a gente entender que esse valor que essa metodologia nos fornece, ela é baseada numa ciência, numa técnica, né? Não é um chute assim, né? Mesmo com todo esse aparato matemático e estatístico, mesmo assim, qual é o nosso grande ponto de interrogação? Que valores serão esses? Então a gente conseguiu definir o tempo, conseguiu dizer que o infinito pode ser um longo tempo de 30 a 40 anos que o valor presente vai ser o mesmo. Existe uma fórmula matemática que nos ajude a calcular o valor presente quando é uma série que tende ao infinito. Temos uma projeção nossa que a gente conhece que ela é comum, o valor presente é uma fórmula comum para a gente. Né? Mas ainda, o que difere de um avaliador para o outro? O que difere de um avaliador para o outro é exatamente aqui, ó. Vamos ver isso aqui, ó. Vamos ver se é esse slide aqui. Deixa eu chegar no slide aqui, já que eu enveredei por um outro caminho, deixa eu chegar que eu já volto aqui com vocês, para terminar o raciocínio aqui. É isso aqui que eu quero mostrar para vocês. Olha só. Aquilo que a gente conversou, né? Fizemos o fluxo de caixa nas 3 etapas, encontramos aqui o ano base, né? Precisamos determinar o período explícito. Neste caso aqui, a gente vai trabalhar com um ano pequeno, que eu não vou exigir de vocês um longo período. Né? Isso aqui é só para a gente saber qual é a técnica que eu uso, mas na verdade, o prazo que a gente vai usar, que na vida real se usa 10 anos. O que se faz é 10 anos. Mas a gente vai trabalhar com tempo pequeno, que a gente vai ter que fazer à mão, principalmente agora, nessa prova 3, vamos ter que fazer tudo à mão, vamos ter que explicar o cálculo, e aí eu vou dar um período pequenininho aqui para vocês, para calcular. Mesmo que seja um período explícito pequeno, mesmo que a gente tenha uma técnica para calcular o valor presente de uma perpetuidade, de um prazo aqui, ó, a gente botou aqui uma incógnita, né? Exagerei aqui uma incógnita, né? Quais serão esses valores com uma certa segurança? Vamos supor que seja para esses 4 anos aqui. Como é que eu chego nesses valores aqui? Aqui é que está o X do problema. Então, se eu me considero hoje eu vou prestar serviço calculando o valor da empresa. Muito procurado, é uma tarefa que a gente utiliza, é um mercado muito promissor, mas eu tenho que me preparar exatamente e ser um estudioso, não da técnica, porque a técnica já está pronta. Que eu preciso ser um estudioso é dessas projeções aqui. Tá certo? Então, uma outra coisa que eu quero dizer para vocês é o seguinte. Nós, né, calculamos o valor da empresa não pelo dinheiro que tem para os sócios, e sim pelo dinheiro que está disponível à empresa. Mais uma vez, eu quero conhecer o valor da empresa, o preço da empresa, não pela influência da minha estrutura de capital, pelos empréstimos que eu obtive, etc. E sim por aquilo que ela efetivamente produz, operacionalmente. Eu me propus a fazer alguma coisa, e eu quero saber se essa alguma coisa que eu me propus, ela é rentável, independentemente do financiamento ou não. Lembra lá do primeiro capítulo de desempenho operacional? É a mesma coisa aqui do LOL. A gente simplesmente pegou o LOL e transformou de lucro para dinheiro em caixa, mas nunca perdendo
aquela função de conhecer o potencial da empresa pelaquilo que ela produz e não pela influência dos financiamentos. Lembra qual seria o conceito da desempenho operacional? Né? Se eu estou ganhando dinheiro com o meu próprio negócio, independente no primeiro momento, né, se eu tenho financiamento ou não. Aquela velha história. Eu não conheço o potencial de uma pessoa sabendo se ela é rica ou se ela é pobre, e sim pelo que ela é. Então o valuation também parte desse mesmo princípio. É claro que eu preciso conhecer o quanto vai sobrar para ver o nível de endividamento que eu tenho, conhecer minha estrutura de capital e preciso tomar alguma atitude. Mas para eu saber o potencial da empresa, eu vou partir do fluxo de caixa livre para a empresa. Por quê? Por exemplo, se essa empresa me mostrar um determinado potencial que ela é boa, isso aqui eu vou negociar com o vendedor ou com o comprador. Obviamente com o vendedor. Né? Isso aqui eu posso interferir. Agora, eu não posso interferir se o negócio não é bom. Aí é que está. Né? Então, olha a diferença. Né? Então, se a empresa está dando... Ela pode eu até identificar o fluxo de caixa livre para a empresa. Ela pode estar até dando prejuízo, mas se observar que o negócio, o operacional dela dá lucro, se o negócio é bom, aqui eu posso trabalhar. Agora, se o negócio não for bom, aqui é difícil eu manter. Perfeito? Então, deixa eu voltar aqui um slide, porque eu comecei com o assunto, né, e aí eu puxei para você. Mas o que eu quero explicar aqui é muito simples. Né? É só um gráfico aqui, só para explicar para vocês, né, para tentar facilitar. Porque a gente vai fazer um exercício, né, passo a passo, e sempre a gente, quando chega no exercício passo a passo, a gente vê que o bicho não é tão feio assim. Né? Mas é importante que vocês tenham uma noção da teoria, né, que eu sempre me preocupo com isso. Bom, então, vamos ver aqui. Ó. Eu fiz um gráfico na tentativa de explicar. Então, período explícito, só para dizer para vocês, se eu faço essa previsão, como é que eu calculo isso aqui mesmo? É calcular o valor presente, uma fórmula já conhecida da gente, sem nenhum problema, fácil, HP faz, a gente pode fazer à mão, vamos fazer à mão, sem nenhum problema. Né? Ou seja, uma vez projetado o fluxo de caixa, né, aquele fluxo de caixa livre para a empresa, nós vamos trazer todos os valores a valor presente. É o que eu preciso para ter uma noção do meu valor. Então, já tenho o quê? Eu tenho valor presente, que é o ano base. Aí faço a projeção, calculo o valor presente do período explícito. Tem um outro valor. Então, eu vou só somando aqui para ver no final das contas que valor é esse. Né? E agora eu preciso calcular esse período não explícito. Então, vou usar a mesma fórmula matemática. Eu vou usar aquela fórmula matemática que eu disse para vocês, como a gente definiu que esse infinito eu posso determinar um valor a partir dos 30, 40, 50 anos, que o resultado vai ser o mesmo. Então, existe uma fórmula da matemática financeira seguinte: para calcular o valor presente de um infinito, é só pegar o fluxo de caixa, né? Aqui eu botei a média aritmética do fluxo de caixa, depois eu vou explicar para vocês isso aqui, é dividido por uma taxa. Se vocês fizerem isso aqui, né? Se vocês fizerem assim, só fazer um teste, né? Assim, ó, pegar R$1.000 e dividir por uma taxa da poupança, nós vamos ter um valor. Se eu pegar esse valor, aplicar numa determinada taxa e jogar na HP 50 anos, eu vou ter exatamente qual é o valor projetado mês a mês. Isso que é o legal, mais uma vez, uma fórmula bastante simples, obviamente, para chegar nisso aqui, muito estudo houve, nos ajudou a gente calcular o valor da empresa. Bastante interessante. Então, o que eu vou fazer? Está aqui, ó. A hora que eu projetar esse período não explícito, eu vou aplicar essa fórmula aqui, eu vou chegar aqui ao valor presente do período não explícito. Mas só que aqui é uma outra etapa. Olha, observe. Quando eu aplicar essa fórmula aqui, no período não explícito, eu calculo o valor presente até aqui. Só que eu estou há 10 anos para trás. O que eu preciso fazer? Aí, já que eu tenho esse valor presente, já conheço o prazo, já conheço a taxa, simplesmente trazer esse valor aqui para os 10 anos anteriores. Né? Então, é uma segunda etapa. Então, mostrando aqui para vocês. Olha aqui, calculei o valor presente no período explícito. Aí eu pego a fórmula
né, que é esta fórmula aqui, né, já tem esse valor calculado, e simplesmente descapitalizo mais 10 anos, e aí eu tenho o valor presente do período não explícito. Então a gente vai fazer isso em 2 etapas. Né? Então, assim, ó, pode ter um trabalhozinho? Sim, mas olha só, mas ficou muito simples, né? E bem fundamentado matematicamente. Calculo o valor presente do período não explícito, que ao calcular esse valor, eu chego a esse valor no momento 10, e aí do 10 eu trago ele para valor atual com a fórmula que é já conhecida, tendo esse valor. Perfeito? Então, olha só. Então, pronto. Final da história que eu quero chegar. Olha só. Eu tenho aqui, ó, o valor presente do período explícito, o valor presente do período não explícito, e mais o fluxo de caixa livre para a empresa, que é o ano base, pronto, eu determinei o valor da empresa. É isso que eu quero chegar. É nesse raciocínio que eu quero chegar. A gente, quando for fazer o exame prático, um teste acadêmico e na vida prática, eu quero dizer para vocês, é apenas um pequeno treinamento, mas o cálculo do valor da empresa não se torna difícil. O que eu quero falar para você nesse primeiro momento não é o cálculo. Né? O cálculo descobriram para a gente, está tudo pronto, a técnica é robusta, mas é só enfatizando para vocês que o X do problema não está no que os cientistas descobriram, no método, e sim é como é que projetar o futuro. É claro que o futuro, aquela velha regra, só a Deus pertence. Né? A princípio, como é que vocês estão aí de entendimento geral? É claro que a gente vai pegar essas fórmulas, vamos fazer passo a passo, elas cada vez vão ficar mais simples, mas só para vocês entenderem, né? Quero saber se vocês estão entendendo a história, principalmente. A história, deixa eu ver se tem mais um slide. A gente só pode até ver um exemplo prático aqui. A gente vai ver esse exemplo prático aqui. Se a história está sendo claro para vocês. Me digam alguma coisa. Sim, professor. Tá tudo, por enquanto, tudo ok, tudo certo. Isso, Kainan, dá para a gente ter uma noção. Assim, a minha primeira preocupação não é nos cálculos, nem nas fórmulas. Às vezes eu entro ali um pouquinho nas fórmulas para tentar explicar uma parte mais retórica de falar, uma parte mais técnica. Claro que a gente vai fazer uma parte bem técnica, né? bem operacional, que vai facilitar os cálculos. Mas, nesse primeiro momento, é importante, quando alguém discutir com vocês sobre valuation, ter aquela noção. Bom, quando alguém falar a avaliação da empresa, dá para mostrar que vocês já tiveram o primeiro contato, deixa eu perguntar. Avaliação de empresas é o valuation que tu estás falando? Por que a gente fala isso, valuation? Porque é a precificação do ativo. Porque a avaliação da empresa, eu posso avaliar a empresa centenas de formas. Né? E posso avaliar a empresa de forma qualitativa. Agora, o valuation, ele nos fornece o quanto a empresa está valendo. Por isso que a gente, quando falar em avaliação da empresa, se está falando sobre valuation. Isso é o primeiro passo. O segundo passo é que o valuation, que é a avaliação de empresas, com a ótica em valuation, é utilizado, outra coisa importante, são pilares importantes do conhecimento. Se faz com fluxo de caixa e não com a demonstração de resultado. Então eu preciso construir um fluxo. Ou a empresa me ajuda eu conhecer o fluxo de caixa da empresa, ou eu, através de um método indireto, eu tenho um valor muito próximo de quanto eu tenho em caixa mediante essa metodologia que eu tenho explicado para você, que é a determinação no primeiro momento do ano base. Segundo,
eu preciso ter uma projeção de longo prazo. Essa longo prazo é dividida em dois pedaços. Um período de 10 anos, onde eu tenho mais acesso aos dados, onde eu tenho uma visão, que eu conheço as informações, que eu tenho uma certa, entre aspas, precisão dos possíveis valores que vão acontecer, mas vocês estão sabendo das incertezas, haja visto agora a guerra e a Covid que bota a cabeça de qualquer um, né, qualquer um, um parafuso, né, confusão, mas que a gente tem que ter essa projeção, uma de curto e uma de longo prazo. E a gente tem fórmulas para calcular exatamente como é que a gente se projeta, né? Como é que a gente vai projetar o de curto e o de longo prazo. Essa é a ideia. E aí, feita essa projeção, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que trazer esses valores que eu botei para o futuro, eu fiz as projeções usando aquelas premissas macroeconômicas e microeconômicas, para valor atual, para eu ter uma noção de que valor é esse que eu tenho que investir, né? Que eu tenho que comprar, pagar ou tenho que receber do investidor para quem quer me vender. Né? Então, esse a grande saga, o grande desafio que nós temos para calcular o valor da empresa. Perfeito? Essa é a história que eu quero contar para vocês tenham noção. Como fazer isso? Então, ô, professor, sim. Ali, aquele fluxo de caixa ali para os sócios, seria o que seria dado de retorno para quem investiu, é isso? O valor que seria distribuído entre as pessoas? Qual? Tu diz esse último aqui? Qual seria o valor que seria distribuído para os acionistas? Deixa eu aumentar aqui. Seria esse aqui, ó. Se tu estás falando do valor que deveria ser, é o fluxo de caixa livre para os sócios. É quanto tem em caixa e quanto eu tenho, né, se fosse esse ano, se eu tivesse que distribuir, eu tenho que mexer nisso aqui. Né? Tá, ô professor, uma dúvida. Ok, tem um R$9.260 aí disponível, ou milhões, não sei quanto que é. Sim, perfeito. Não tem problema. Como que eu faço, digamos assim, como que eu faço para saber quantos acionistas essa empresa tem? Onde que eu descubro para saber, digamos, qual que vai ser a parte? Isso, a gente vai no contrato social. No contrato social a gente vê qual é a composição dos sócios ou dos cotistas. Né? Tá lá, quando eu criei a empresa, eu disse assim, vamos supor, eu e o Kainan abrimos uma empresa. Então o Kainan ficou com 60%, eu com 40%. Então toda vez que eu tenho lucro, eu vou lá no contrato, que já está escrito logo no primeiros passos da empresa, e ver o quanto eu vou distribuir. Então eu sei que o Kainan tem direito desses 2.960 a receber 40%, 60% e eu 40%. Agora, o que a gente faz? Só que eu e o Kainan vamos sentar na mesa e vamos sempre conversar, que é a chamada de política de dividendo. Nós vamos pegar todo o dinheiro e distribuir para a pessoa física, que está escrito no contrato, ou a gente vai pegar algum valor e vai reinvestir na empresa. Então, isso aí é uma decisão nossa, isso não está escrito em contrato. Né? Uhum. Então, a gente diz assim, não, vamos fazer o seguinte, vamos pegar desse 9.260, vamos pegar, pode até ser feito, 50% desse valor, vamos investir na empresa que ela está iniciando, vamos fortificar a empresa. E os 8,50, vamos seguir o contrato. 60 Kainan, né? Então se fosse 10 mil, 5 mil voltaria para a empresa, ficaria na empresa, no caixa da empresa, e 5 mil ficaria para nós. 60% do Kainan, então 60% de 5, 3 mil, e o outro 2 mil para mim. Essa é a regra que a gente faz. Sim. Só que, para conhecer o valor da empresa, isso que eu quero dizer para vocês, o valor, o potencial da empresa, eu não calculo por aqui. Eu calculo pelo fluxo de caixa livre para a empresa. É aquela projeção que a gente tem de quanto tem a empresa, quanto tem no caixa da empresa, que ainda ela tem que pagar isso aqui, ó. Que no fundo ela vai ficar com isso aqui. Mas para eu saber, isso aqui é o dinheiro que ficou no caixa, oriundo do potencial da empresa. É isso que me interessa. Depois eu vou discutir isso, se eu ficar com a empresa, determinar ficar com a empresa, eu vou discutir exatamente isso aqui, ó. Tá? Se essa dívida realmente ela é possível de ser recebida, se ela está inadimplente, aí eu faço a negociação, eu vou descontando o valor que eu vou pagar para ela. Tá certo? Entendi. Então tá. Ô, professor, Sim. Esse fluxo livre para a empresa
Tá, ele é o que eu preciso saber para saber o valor da empresa, né? Isso, perfeito. Se vale a pena, digamos, eu investir nela ou não, qual é o potencial dela. Isso, perfeito. Perfeito. Ok. Ali, Tá. assim, pô, é um bom negócio. Então eu quero ficar com a empresa. Ponto. Eu vou comprar a ação dela, digamos assim. Isso, vou comprar a ação dela. Exatamente. Uma outra coisa também que a gente tem é exatamente. Aí um segundo passo que a gente vê se realmente eu vou comprar da empresa, como é que estão as suas dívidas dela. Eu tenho que saber como é que ela, se essa inadimplência, como é que eu vou resolver esse problema de inadimplência. Se realmente ela tem dívidas e está em condições de pagar, tem condições de pagar, eu ainda vou negociar isso ainda, eu vou negociar ainda, né? Se eu estou olhando só na Bolsa de Valores e vejo por esse valor e vejo o preço dela, eu posso entrar direto. Mas se eu estou fazendo isso fisicamente, eu ainda tenho que dar uma olhadinha, por exemplo, se esses equipamentos dela não são obsoletos, né? Tem todo ainda uma averiguação física do material, porque esse primeiro momento aqui é um momento mais de potencial da empresa. Agora, realmente, é aquele negócio. Eu sei que o Kainan, ou melhor, eu sei que um determinado aluno tem um determinado potencial para chegar de um passado que ele teve. Aí eu digo, mas então esse potencial é bastante grande desse aluno. Mas aí eu vou fazer uma avaliação física dele. Né? Pô, mas ele não está bem. Ele está com uma doença aí que a gente tem que precaver. Então, aquele potencial que ele tinha tem que ser analisado. Por exemplo, professor, fez concurso, tecnicamente passou, tirou em primeiro lugar, entrou, fez exame físico e fez um outro exame que é bastante interessante, das cordas vocais. Eu podia ter passado, eu podia ter mostrado todo um potencial, ser um atleta, mas eu vou dizer o seguinte, as cordas vocais não propiciam o professor por um longo tempo a dar aula. E eu podia ser rejeitado. Então é a mesma coisa a empresa. Ela tem um potencial, o produto dela tem grande chance de dominar o mercado. Agora, fisicamente a empresa está em condições de seguir com isso? Não quer dizer que a gente vai rejeitar a empresa. Se eu tenho que pagar 1.000, eu vou dizer o seguinte, não, olha, eu preciso fazer uma remodelação física, então desse dinheiro que eu vou receber, eu vou descontar um pouco, e aí tem essa negociação. Mas isso o professor está falando quando for contrato assim, pessoal, né? Não contrato da Bolsa de Valores. Não. Da Bolsa de Valores, por que a gente não precisa ter essa preocupação? É porque o preço dela, em função do mercado, muita gente já observou. Se por acaso ela tem uma determinada inadimplência e não pode pagar, o que vai acontecer? Ela já está automaticamente depreciada ali. Por isso que aquelas que são negociadas em bolsa, elas têm assim uma visibilidade maior e muita gente tem acesso. Inclusive é obrigada a jogar as informações muito claramente, porque para ser uma SA de capital aberto, tem que ter um rigor nas informações muito grande. Então, aí dá para confiar no valuation, então. Como? Aí eu posso confiar no valuation. Pode confiar no valuation. Porque tu vai ver o potencial. O valuation vai dizer o seguinte, eu estou muito distante da empresa ou não? Não, por exemplo, se eu calcular o valuation e der exatamente o preço não, então ela está normal. Aí interessa se eu compro ou não. Mas, por exemplo, eu posso fazer um valuation, puxa, essa empresa, pelas minhas perspectivas, esse valor aqui da empresa, ela está subavaliada. Então, aí é que está essas oportunidades de mercado. Né? Tá, ô professor, ok, agora já consegui mais ou menos compreender ali, tá? Tá. E daí, como que eu vou fazer, digamos, agora eu sei que nosso valuation o presente deu 18.200, ok? Certo. E como que eu vou fazer essa análise? Você vai passar agora nos próximos capítulos para frente agora, é isso? Peraí, deixa eu entender. Eu dei 18, as projeções. Isso, como que eu vou fazer essa análise depois? Sim, aí é que tá. Aqui em sala de aula, eu vou fornecer essas informações para vocês. Porque vocês não vão ter tempo de fazer essa previsão. Mas se for num caso real, vocês têm que ou contratar alguém que tenha essa visão e faça essa projeção para vocês, ou mesmo vocês fazerem. Tá certo? Aí é que está aqui a nossa caveirinha aqui, né? Porque eu estou olhando bastante, eu olho bastante coisa do mercado e sempre falando sobre valuation, então sempre falando sobre valuation. Daí eu estou querendo, já que eu estou tendo aula, estou querendo saber, entender, por que eles falam tanto e como que eu faço para poder entender isso aí e, digamos... Sim.
pegar informação de outras pessoas e eu também, ou eu fazer informação, né? Criar, pegar os dados e juntar. Sim. O que a gente pode fazer, depois eu posso explicar para vocês, até para ti também, embora é um valuation menos preciso, é um valuation à distância. Eu, baseado, por exemplo, olha só, né, de todo esse esforço que eu fizer, o que eu vou dar um exemplo para ti. Né? Não é a melhor maneira, ele é muito menos preciso. Né? É eu pegar os 18.200, dizer o seguinte, apurar esse valor aqui, né, do ano base, e dizer o seguinte, este valor aqui, ele vai acontecer infinitamente. Então, eu, através daquela fórmula matemática, de pegar a renda que eu vou ter, dividir por um rendimento que eu vou obter, eu vou ter o valor presente da empresa, o preço da empresa. Divido pela quantidade de ações, eu sei qual é o valor da ação. Então, eu não preciso fazer essa projeção aqui. Porém, imagina, quanto mais simples, né? Quanto menos você se aprofundar, mais distante esse valor fica. Então, é um valor assim, é um valor, né? É uma técnica, né? Mas é um negócio muito... Mas tem como a gente colocar uma fórmula no Excel, digamos assim, colocar os dados ali e parecer? Sim, né? Sim, eu vou mostrar para vocês. Aqui, ó, mas já que está me perguntando, está curiosidade, por exemplo, eu vou pegar essa fórmula aqui, ó. Simplesmente essa fórmula aqui, ó. Vamos pegar esse valor que tu estás falando, já que atendeu o teu desejo aqui, ó. Esse 18.200, vamos supor que tu faça para esse método simplista, né? Então, é essa fórmula que a gente utiliza aqui, ó. Valor presente que tende a infinito. Eu vou pegar, por exemplo, aqui, 18.200, que é a minha receita, que vai tender ao infinito, dividido por um rendimento que é a minha taxa de oportunidade. Então, vamos supor que anualmente eu quero ter a taxa do Selic, ou vamos botar aqui o Selic hoje está 12,25. A inflação 5,50. Vamos supor que eu faça uma média aí de rendimento aí de 8% ao ano. Eu quero ter. É uma taxa boa, tá? Bem além da média. Vamos pensar nesse título do Tesouro a longo prazo, para 50 anos. Bom, se bem que hoje está se falando em 10, 12%. Mas vamos colocar 8%. Né? Então, eu divido esses 18.200 por 0,8. Simplesmente isso aqui. Ó. Então, o valor da empresa hoje que eu pagaria era 227 milhões e 500. Aí eu vejo lá, quanto é que tem lá o número de ações? Eu divido isso aqui pelo número de ações. Perfeito? Lá tem 50 mil ações, 60 mil, 100 mil ações. Vamos botar aqui, ó, 100 mil ações. Então eu vou pagar por ela R$ 2,27 por cada ação. Eu entro na Bolsa de Valores e vejo quanto é que está a cotação dela no mercado. Ah, está R$ 3,00. Opa, está cara. Dentro da tua expectativa, né? Opa, ela está R$ 1,50. Opa, dentro da minha expectativa ela tem um potencial maior. Então, eu acho que ela está subavaliada, então eu vou comprar. Mas isso, né, é um trabalho que a pessoa tem que estar estudando, não pode ir assim no seco, né, sem conhecer. Por isso que é aquele estudo fundamentalista. Mas assim, ó, se quer fazer uma análise rápida, é pegar, né, o fluxo de caixa do acionista, ver qual que é o fluxo de caixa, porque até mesmo o que é divulgado na empresa, o que é divulgado nos balanços, é o fluxo de caixa, a demonstração do fluxo de caixa contábil, que é quanto que tem em caixa. Mas não é esse valor que a gente quer. A gente quer, aquele ali é o valor que está em caixa mesmo. Né? Então, geralmente, o valor que está em caixa na empresa é um valor pequeno. O que eu quero saber é o potencial do caixa da empresa. Por isso que eu tenho que pegar lá, chegar até o LOL e depois aplicar aquelas 3 outras rubricas para eu chegar no fluxo de caixa operacional, que é diferente de quanto tem efetivamente em caixa. São coisas diferentes. Né? O contábil e o potencial do caixa daquela avaliação. É nesse que eu tenho que pegar essa forma de dividir. Então, qual é o passo que temos que fazer? É que realmente ainda vai precisar de aplicar, pegar a demonstração do resultado contábil e transformar isso em fluxo de caixa livre da empresa, que é o volume de recursos que tem no caixa potencialmente do negócio.
Então, assim, não é muito simples de fazer, né? Assim, tem espaço para fazer. Entendi. Por isso que as empresas, elas vivem contratando várias pessoas, vários técnicos, botando ali para estudar dia a dia. Eu fico estudando, vamos supor, eu pego lá uma empresa lá, sei lá, Amazon não, pega uma empresa menor aí, sei lá, uma empresa X aí. Eu preciso ficar estudando qual é o comportamento dela, ter uma técnica contábil para poder. Eu preciso preparar esse fluxo de caixa, como eu estou mostrando aqui para vocês. Aí eu posso fazer, aí depois que eu achar o fluxo de caixa vir para a empresa, eu posso rapidamente achar o valor da empresa, mas também de uma forma muito grosseira. É quase como eu ia dizer para vocês assim, pego um aluno, uma turma de 50 alunos e faço a média da empresa, a média das notas. E vou dizer, olha, a média dos alunos, a nota média dos alunos é 7. Poxa, falar isso, tudo bem, alguma coisa valor. Se os alunos tiverem mais ou menos a mesma nota, a gente pode dizer que os alunos estão representados por 7, mas se tiver muita variação, eu não posso dizer que a média é aquela. O segundo passo que eu tenho que fazer, qual é o desvio padrão disso aí? É um desvio padrão grande ou pequeno? Quanto se afasta da média? Então, a média sozinha, ela não é precisa. É uma noção, mas não é precisa. Ela é boa se mais ou menos os alunos forem todos iguais, mas se tiver muita variação, eu falar que a média dos alunos é 7, eu estou dizendo, porque tem muito 4, tem muito 5, tem muito 0, tem muito 10, tem muito, entendeu? Então, sim. Ô, professor, mas nem como que, digamos, então, para eu poder, digamos, fazer os investimentos em ações, tem que entender toda essa complexidade aí, é isso? Precisa. Ou o que a gente faz? Se associar, né? É super importante. Se a gente está iniciando o processo, tem que estar apoiado por uma se não sabe nada, né? Ou mesmo, se eu tiver que entrar, eu mesmo, com os conhecimentos que eu tenho, se eu entrar hoje, eu não faria sozinho. Entraria numa corretora e sempre tem orientadores e muita conversa e muita informação, né? E aí, por exemplo, no meu caso, eu com os conhecimentos que eu tenho, eu ia aprimorando as informações que eu tenho, né? Mas eu digo, se tu queres entrar, queres fazer, queres acompanhar, tem que ter apoio de uma corretora, porque são profissionais que vivem, primeiro, são capacitados para fazer aquela conta. Segundo, tem todo um ferramental para fazer aquilo com uma certa rapidez. E mesmo assim, não é fácil. A gente olha, a gente escuta o que ele tem. Muitas vezes eu entrei com eles e errei e perdi. Então, é um mercado fascinante, mas perigoso. Então, o que eu diria para ti? Começar devagarinho e associar uma corretora. Show de bola, professor. Perfeito? Então tá, deixa eu ver o que eu tenho para hoje. Eu ia começar na parte de uma aplicação prática, deixa eu ver aqui, mas acho que a gente vai acabar aqui, eu já dei muita informação para vocês hoje. Deixa eu ver o que eu tenho aqui para vocês. Então a gente vai ver no nosso encontro se bem que eu preciso, esse nosso tempo está reduzido. Eu acho que eu vou continuar mais 15 minutinhos, que é apenas eu decidi, só para mostrar para vocês aonde que a gente vai chegar. Olha, a parte técnica, deixa eu voltar aqui. É simples agora, né? Agora com toda essa informação eu vou passar, como é que a gente calcula? Porque a gente ainda tem 15 minutinhos, a gente está um pouco em cima do laço. Então eu vou precisar desses 15 minutinhos. Então vamos lá, vamos continuar mais um pouquinho. Olha só. Então, olha o que aconteceu. Vamos calcular o valor da empresa. Então, olha só. Aqui de uma representação mais gráfica, né? Ano base, 18.200. Onde a gente apurou isso aqui? Aquele esforço todo teórico para chegar no fluxo de caixa livre para a empresa. 18.200. Mais uma projeção
que eu vou fornecer para vocês. Só que eu usei só 4 anos. Então eu disse que o período explícito é composto que a empresa depois ganhou 15, perdeu 2,5 e assim sucessivamente até o ano 6. Né? Então, o período explícito. Fiz uma projeção para 4 anos apenas. E depois eu fiz uma projeção do período não explícito que vai do próximo ano até o infinito. Como é que a gente faz isso? Bom, primeiro passo. Eu já tenho o fluxo, eu já tenho o primeiro valor presente, que é o ano base, 18.200. Qual é o segundo passo? Eu quero encontrar o valor presente dessa projeção de 4 anos que eu fiz. Como é que eu uso essa fórmula do valor presente? O que eu vou pegar? 15 mil, está aqui o valor, e eu vou descapitalizar ano a ano, né, a taxa que foi estipulada. Então, aqui está dizendo, a taxa que eu falei, meu custo de oportunidade, a taxa de desconto, ou melhor ainda, o VAC, que é o custo da empresa, é o que eu vou usar, é que eu vou utilizar para descapitalizar. Então, embora eu tenha feito a previsão desses valores, eu quero saber quanto que ele vale a valor presente. Aí é pegar cada um deles, 15 mil, 2.500, 12 mil, e descapitalizando ano a ano. O 15 mil, ano 1, ano 2, ano 3, ano 4. E aí eu tenho o valor presente. Né? Então eu tenho que utilizar essa aplicação da forma. Então ela é simples, né? Bastante simples, que é a própria fórmula que já me diz. Ó, eu pegar o fluxo de caixa de cada ano e dividir por 1 mais o VAC. E olhar cada ano deles. O VAC nosso a gente definiu que é 14, e bota fluxo 1, ano 1, fluxo 2, fluxo 2. E aí eu tenho o valor da empresa. Ou seja, o que é esse valor da empresa? É quanto está valendo, quanto vale, qual é o volume de recursos a essa taxa que me gerou esses valores aqui futuros. Então, eu tenho uma noção desse valor. Esse é o valor do investimento que eu vou fazer, que eu vou pagar por ela. Então, olha só, eu já tenho o fluxo de caixa livre para a empresa no ano 0 e tenho também o valor presente do período explícito desses 4 anos que a gente segue. O que eu preciso calcular agora? Eu preciso calcular o período não explícito, que também, olha como ficou simples aqui. Olha só como é que ficou bastante simples aqui. Primeiro passo, qual é o valor do fluxo de caixa que vai suceder o período infinito? Como é que eu cheguei nesse 9.625? Eu preciso ter um valor. Então, o que eu fiz primeiro? A média aritmética dos 4 anos. Eu peguei 15 mil, mais 2.500, mais 12 mil, e dividi por 4 anos. Então, olha aqui, ó, primeiro passo é a média aritmética do fluxo de caixa que eu estou buscando, que tende a infinito. É pegar, fica a fórmula, é pegar os 4 anos e dividir por 4. E tenho esse. O que significa esse 9.625? Que dentro da minha previsão, peguei uma média bem grosseira e disse que a partir daí, até o infinito, minha empresa vai render esse valor a uma taxa de 14%. Tá. Isso é o nosso exercício. Quando vocês estiverem trabalhando, faço questão que vocês trabalhem nessa área, e quando estiver trabalhando nessa área e tiver que fazer um valuation, vocês vão usar para 10 anos. Vão usar 10 anos. Então, na vida prática, né, se utiliza os 3 últimos anos, não utiliza a média dos 10 anos. Na prática, se pega os últimos 3 anos e fazem a média. No nosso caso aqui, como o período é pequeno, então a gente estipulou que nós, aqui no nosso mundo, nós vamos pegar a média global. Vamos pegar a média toda. Mas, quando vocês poderiam pegar na vida prática os 10 anos, poderiam, mas eles não aconselham. Aconselho pegar os 3 últimos anos, que está mais atual. Mas no nosso caso, como eu vou trabalhar com vocês 3 anos, 4 anos no máximo, 5 anos no máximo, né, então a gente vai pegar a nossa média inteira. Então, qual foi o fluxo que vai tender ao infinito? É a média aritmética do período explícito. Feito isso aqui, eu vou calcular o valor presente do período, valor presente de uma série histórica que tende ao infinito. O que é isso? É pegar o 9.625 e dividir pela taxa. Pronto. A gente já determinou que o valor presente de uma série histórica que tende ao infinito
escolhendo uma taxa, que no nosso caso é o VAC, eu tenho o valor presente. Pronto. Só que lembrando que esse valor presente, ele está chegando, quando eu calculo o valor presente na série histórica, o valor presente que ele me calcula, a forma me traz até aqui, até o ano 6. Do ano 6, eu ainda preciso descapitalizar até o ano base. Olha o que eu faço. Pego o 68, que já calculou, e descapitalizo o número de anos que eu preciso. Quantos anos foi descapitalizado? 4 anos. Simplesmente divido e ajusto esse valor. Então, aqui era 68. Se eu descapitalizar mais 4 anos, até o ano base, é o que eu preciso, 40.706. Né? Simples. Você observa que o cálculo é simples. O que é mais importante é entender por que a gente está fazendo isso. E aí a gente finaliza. Que o valor da empresa, o que é? É o fluxo de caixa livre para a empresa, o valor presente do período explícito e o valor presente do período não explícito. Eu somando esses três, eu vou dizer, olha, a empresa hoje está valendo aproximadamente, nesse caso, 90 mil, se eu tiver certo. Perfeito? E aí eu vou negociar. Né? Se eu quiser saber isso, trazer, se ela for uma empresa de capital aberto, SA de capital aberto, que ia ser negociada na Bolsa de Valores, eu posso dividir isso pela quantidade de ações e vejo qual é o preço unitário dela e vejo se ela está sub ou superavaliada. Algumas considerações importantes aqui, depois que a gente calcula, eu já até comentei com ele, né, que o valor da empresa, né, que é um valor inicial técnico, né, e deverá ser calculado o valor de mercado. Quer dizer, então, após calcularmos o valor da empresa, que é o valor inicial técnico, deve ser calculado o valor de mercado. O que é o valor de mercado? É que a gente vai considerar ou não os passivos fiscais e trabalhistas, endividamento financeiro, ativos imobilizados e outros ativos e passivos não operacionais. Ou seja, quando a gente faz esse cálculo, a gente faz um cálculo técnico. Depois a gente chama auditores, isso tudo é um trabalho, né? Chama-se auditores para ver se a empresa o qual nos forneceu essa projeção, ela tem condições de garantir essa projeção. Porque às vezes ela pode ter um passivo trabalhista extremamente difícil de pagar. Pode ter materiais obsoletos. Então, embora a gente acredite no negócio, mas ela não tem condições físicas de continuar. Isso aí tudo tem que ser negociado. Então, eu pego esse cálculo técnico e vou batendo esses valores, caso eu vá negociando, caso ela não reflita aqueles valores projetados. Certo, pessoal? Então, deixa eu ver mais alguma coisinha aqui. Tá. Aí a gente vai continuar no nosso próximo ponto. Show de bola, professor. Então, na realidade, assim, nós, pelo que o professor falou, nós estamos tendo um panorama, né? Sim. Do valuation, mas que se fôssemos mesmo utilizar ele para a vida prática, teríamos que aprofundar um pouco mais, né? Porque não tem como... O professor está passando um panorama, digamos assim, por cima, né? Porque ele é bem mais complexo do que, digamos, se fosse usar para uma bolsa de valores. Sim, deixa eu te dizer. A técnica, essa é verdadeira. Todos utilizam. Aonde que precisa? Aonde que a gente precisa entrar? É ter pessoas habilitadas nas projeções. Porque depois que nós fizermos as projeções, tá, e calcular o fluxo de caixa livre para a empresa, essa é a técnica utilizada no mercado. É a mais precisa, é a mais moderna, é a mais utilizada. A grande incógnita é assim, ó. Por exemplo, primeiro você definir o cálculo do fluxo de caixa livre para a empresa. Existe uma metodologia para chegar até aqui. Não é simplesmente pegar aquela demonstração do fluxo de caixa contábil, utilizar aquele valor e fazer o cálculo. Não é assim. Eu preciso fazer uma adaptação. Para fazer isso, eu preciso conhecer a depreciação da empresa, conhecer lá o imobilizado da empresa, eu preciso conhecer a empresa. Segundo, isso até que não tem problema, né? Até que não é tão difícil. O grande problema é conhecer as características da empresa e do negócio para poder fazer a projeção. Então, entendi. Eu não posso sair aí aplicando a técnica assim,
em qualquer valor. Porque a técnica que eu estou passando para vocês, ela é precisa. A metodologia é essa. Agora é o seguinte, qual é a projeção? Qual é o futuro da empresa? É a mesma coisa que eu já disse para vocês, né? Eu trago os melhores calculistas, os melhores engenheiros do mundo inteiro para construir um prédio. E aí ele pode construir, o cara faz um cálculo estrutural perfeito. Ah, moderno contra furacão, contra isso, contra vento, contra tudo. Foi feito ali no Balneário Camboriú, aquele prédio ele chega até a balançar, né? Um dos mais altos aqui do Brasil. Vamos supor que eu não analisasse a parte geológica do terreno, não analisasse com profundidade, não adianta nada. Então é a mesma coisa a valuation. Eu tenho a técnica que eu dei para vocês. Agora, a parte geológica, o fundamento da empresa, o que a empresa vai ser, isso aí tem que ser feito por profissionais. Show de bola. Beleza? Então deixa eu fechar isso aqui. Só pegar salvar. Então é isso aí, pessoal. Vamos até quinta-feira, né? A gente continua aí mais um pouquinho. Vamos entrar mais na parte prática, né? Para facilitar o cálculo da gente. Perfeito? Perfeito. Ô, professor, a prova ela vai continuar na mesma data ali que o professor colocou, dia 23/3? Pois é. Dependendo do nosso trabalho aqui, né? Assim, ó, tá. o que eu fiz tudo isso aí, né? Fiz uma data se a gente fosse seguindo o ritmo. Por exemplo, alguém se interessou, como você se interessou, eu não posso deixar de dar uma resposta. Então a gente já atrasou um pouquinho. A minha previsão era ir um pouquinho mais para frente. Bom, o que significa? Eu tenho que dar atenção para vocês. Se porventura não der aquela data, a gente joga para frente. Mas, o que acontece? Jogar para frente vai ter o encerramento do semestre. Eu vou utilizar um tempo mais de vocês das férias. Tá? Então, eu não quero assim também, porque eu quero dar férias, eu vou correr com a matéria, a gente vai chegar num consenso aí, a gente vai trabalhar, né? A gente vai trabalhar, vai ajustar a melhor data para vocês, né? De tal forma que o que vale a pena é vocês saírem com conteúdo, né? Não estou muito preocupado com nota, com prova, embora tenha que fazer, mas a gente vai trabalhando nisso. Tá? Por isso que a gente foi hoje até 11h44, né? E vamos amanhã, começamos 10 horas efetivamente. Certo, Caíno? Perfeito, professor. Muito obrigado. Tá bom, então. Um abraço. Até mais. Um abraço.